Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Júlio César, professor de matemática, tá? Vamos lá para a nossa aula, então. Vou explicar algumas coisinhas aqui que vai ser importante na hora de fazer a atividade. Vamos ver sobre sistema de numeração decimal. Então, vou ler aqui e a gente vai comentando durante a leitura. Os números aparecem constantemente nas informações que recebemos. Por isso, é muito importante conhecê-los bem para entender o significado deles nas notícias transmitidas e nos produtos anunciados nos diferentes meios de comunicação. A gente vai pegar aqui como exemplo um campeonato de futebol para ver onde os números aparecem no nosso dia a dia. Pegar bem simples aqui, vamos supor que na escola está tendo lá o campeonatozinho, né, o interclasse, e olha só onde aparecem os números. Eles aparecem na contagem. O que é contagem, professor? Por exemplo, os números aparecem quando para contar quantos atletas participam da prova, né? Qual foi o placar, ou quantas pessoas assistiram a partida. Tudo isso eu estou fazendo uma contagem e representando em forma de números. Medidas também. Num campeonato desse de futsal, eu tenho o tamanho da quadra, né? Eu tenho que medir ela para ver se está com as medidas oficiais, ou o tempo total da partida. Tudo isso se caracteriza como medida. E para isso a gente usa os números. Código. O que vem a ser o código? No uniforme dos alunos, dos jogadores, não tem um número, né? Jogador número 10, jogador número 5, goleiro é número 1. Então isso aqui a gente pode identificar como sendo código. Cada aluno está representado por um número. Ordem. Qual equipe ficou em primeiro? Então isso é uma ordem. Em segundo ou em terceiro lugar. Então também eu estou usando números para representar o campeão, o vice, o terceiro e assim por diante. Números naturais. Pense em como você conta o número de degraus ao subir uma escada ou quantos lápis há em seu estojo. É como se você estivesse pensando na sequência dos números naturais. Os números naturais, então, lendo aqui, o que eles representam? Os números naturais servem para você contar coisas, contar pessoas, contar objetos. Então eu tenho que subir 10 degraus para chegar na minha casa. Eu tenho 4 lápis no meu estojo. Então essa sequência aqui é chamada sequência de números naturais. Então os números naturais são aqueles números que servem para a gente contar coisas, pessoas ou objetos. O conjunto formado por esses números é chamado conjunto dos números naturais e é representado assim, Tem um Nzinho de natural, né? Abre chaves aqui e coloca os números na sequência, começando do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 12, vai até quanto? Até infinito. Esses números nunca acabam, por isso tem essa reticência aqui, tá? Eles são infinitos. Para representar qualquer número natural do sistema de numeração decimal, usamos 10 símbolos chamados de algarismo ou dígitos. Tá? Então, esses símbolos que estão aqui são os 10 dígitos ou os 10 algarismos que a gente usa para compor nosso sistema de numeração. Eu quero representar o número 552, então eu vou usar a combinação desses números, desses algarismos, né, desses dígitos, para escrever o número 552. Representação na reta numérica.
Olha só, como é que eu ia representar esses números aqui na reta numérica? Eu teria que colocar o número de origem, que é o 0. Então, vou marcar o 0 aqui. E agora, numa escala aí, deixa eu colocar uma cor aqui mais forte. Vou colocar um azul mais forte. Que estaria o 0, né? E aí eu poderia fazer uma escala aqui, ó, que representaria 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Uma sequência de números na reta. Quando você vai representar números na reta, eles têm que estar à mesma distância um do outro. Ó, veja que aqui o meu fundo aqui da tela está quadriculado, né? Do 0 a 1 aqui usei 2 quadradinhos. Então do 1 ao 2 também 2 quadradinhos. Do 2 ao 3, 2 quadradinhos e assim por diante. Então consegui representar nessa reta aqui até o 8. Se eu tivesse usado um espaço menor, representaria mais números nessa reta. Tá, quando você está aqui na reta numérica, dá para ver quem está na frente de um número e quem está atrás de um número. Por exemplo, aqui a gente tem o 6 que está na frente do 5. Então eu falo que o 6 ele é sucessor do 5. Tá? O sucessor de um número é sempre esse número somado mais uma unidade. Então se eu perguntar aqui, professor, qual que é o sucessor de 5? Para saber que é um sucessor de 5, você pega 5 mais uma unidade. Então você tem o 6. Ah, professor, então qual que é o sucessor de 20? Ele não está aqui na reta, mas tem como eu saber agora. Basta fazer o quê? Pegar 20, somar 1. Quem vai ser o sucessor de 20? O 21. Vamos pegar um número mais difícil. Professor, eu quero saber o sucessor de 389. Para saber o sucessor de 389, pega o 389 e soma mais 1. Isso vai dar 390. Então veja que desses 3 números aqui encontramos o sucessor. Então, se você olhar na reta, o sucessor é fácil, é o que vem depois, o que está logo à frente desse número. Tá? Mas se eu tenho um número que está à frente do outro, aqui na reta também tem um que está atrás, exceto o 0. O 0 tem sucessor, tem um que está na frente, mas um que está atrás não tem. Então o 5, ele tem um número que a gente chama de antecessor, que vem aqui atrás dele. E para saber quem que é o antecessor, agora ao invés de somar, a gente diminui. Vamos pegar os mesmos algarismos aqui, 5, o 20 e o 389. Se eu quero saber o antecessor, então eu vou pegar aqui o 5 e vou diminuir 1. Se eu tiro 1 de 5, fica 4. Olha o 20. Se eu quero saber quem vem antes do 20, como aqui na reta não tem, né? Aqui o 5 ficou facinho para ver. Mas aí que continha eu faço? Pego o 20, tiro 1, que vai dar 19. Mesma coisa para o 389. Eu vou tirar 1. Se eu tiro 1 do 9, não cai para 8, né? Então vai ficar 388. Certinho? Então esses são os números sucessores e antecessores dos naturais. Acho que é bem simples esse conteúdo, não tem problema. Números pares e números ímpares.
Vamos tirar essa dúvida aqui, relembrar o que é números pares e o que é números ímpares. Então vamos lá. Os números pares são aqueles números que terminam com 0, com 2, com 4, com 6 ou com 8. Se os números terminam com esses aí, eles são pares, tá? Os números que terminam com 1, com 3, com 5, com 7 ou com 9 são chamados números ímpares. Então aqui é os números pares, aqui os números ímpares. Então vamos lá, então vamos ver exemplos de números pares aqui. Suponha que eu pegue aqui o número, pegar um número maior aqui, é 683. Esse número é par ou é ímpar? O que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar o último algarismo aqui, ó. O último algarismo é 3. Se é 3, eu olho aqui, ó. Ué, então ele é ímpar. Terminou em 3, então posso dizer que esse número é ímpar. Não importa os outros números, ó. Aqui tudo é par, né? 6 é par, ó. 8 é par. Mas terminou com 3, então esse número todo, 683, é ímpar. Mais um exemplo. Vamos pegar 1704. 1704, ele termina com o quê? Com 4, né? Se termina com 4, eu olhar aqui, aqui não tem 4, aqui tem, ó. Então ele é par. Tá certo? Então, se a gente fosse escrever a sequência dos números pares, seria fácil, né? Seria aqui, ó, o 0, o 2, o 4, o 6, o 8, o 10, o 12, 14, 16. Você tá vendo que tá indo de 2 em 2? Ó, do 2 para o 4 aumentou 2, do 4 para o 6, 2, do 6 para o 8 também 2. Então está aumentando de 2 em 2. Vai para o 18, para o 20, 22. E vou colocar reticências, por quê? Porque é infinito, nunca acaba. Se eu fosse fazer a sequência dos ímpares, o que seriam os ímpares? Seria 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Percebeu que também está indo de 2 em 2? Só que a partir do 1, né? Então está aumentando de 2 em 2, só que a partir do 1. Ó, do 3 para o 5 aumentou 2. Então 3, depois é o 15, 17, 19, 21. Vou pôr reticências porque são infinitos. Então, muito bem. Então, essa é a aula de hoje. Passar a atividade agora para vocês fazerem, tá? Então, vamos lá. Bom estudo.